E a minha entrevistada estava bem na porta e ela viu o meu escarpão que abriu o bico. E aí, até colocar no meu cérebro, que eu tinha que colocar uma sandália, tipo uma sandália, lá, ó, foi complicado. E aí eu te pergunto, por que é tão difícil mudar de ideia? Isso porque a minha situação foi por causa de um sapato. E essa pergunta deixa a gente bem quieto, não é mesmo? E por falar nisso, então a gente vai conversar com ela, a psicanalista, hipnoterapeuta e treinadora Ellen Neves, que está aqui. Vem cá, Ellen. Tudo bem? Prazer. Gente, e a Ellen viu o meu sapato. E eu vou te falar, foi difícil mudar. Vamos sentar aqui. Boa tarde, Ellen. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Veio, os meninos estão todos aqui, ó, no estúdio fazendo gravação, né? Quem são? Vamos mandar um beijo para eles. É o Cláudio, meu esposo. Oi, Cláudio, marido. E o Altair, que faz a nossa assessoria. Legal, Altair. Prazer, bem-vindos. Por que é tão difícil mudar de comportamento? Quando você coloca uma ideia na sua cabeça, você fixa aquilo, Sim. É complicado. Sim. Bom, primeiro porque fisiologicamente o nosso cérebro é projetado para não mudar, para ficar na zona de conforto. Porque é uma questão de autossobrevivência, inclusive. Quando a gente muda, a gente tem que ter muita energia, a gente despende muita energia para essa mudança. O cérebro ele faz novas conexões. Então, para economizar energia, a gente mantém o mesmo padrão. E o nosso padrão, que é o segundo motivo, ele é introjetado principalmente, o nosso padrão de comportamento, na primeira infância, do 0 aos 7 anos. É a fase que a gente é programado, falando assim, em termos de mente. Entendi. Com tudo que está no nosso entorno. A gente copia os comportamentos daquele ambiente, daquelas pessoas que fizeram parte do nosso processo de desenvolvimento. Por isso que essa idade, então, é muito importante para o desenvolvimento. Sim, exatamente, é muito importante. E aí, na vida adulta, 95% do nosso comportamento, das nossas atitudes, de quem nós somos, é comandado pelo nosso subconsciente. Ai, Jesus amado. Aonde estão os nossos programas instalados. Entendi. E aí a gente quer a mudança com o quê? Com o nosso consciente, que é 5%. Então não adianta você mudar com o seu consciente. Exatamente. Tem que ser com o seu subconsciente. Exatamente. E como fazer isso, Ellen? Porque é complicado. Tem algumas técnicas. Inclusive, a hipnoterapia é uma técnica de mudança a nível subconsciente. Repetição também. Porque como que a gente aprende, né? A gente aprende em hipnoterapia por quê? Porque nessa fase dos 0 aos 7 anos, a gente vive um transe. Você pode ver que a criança, ela fica entre o mundo imaginário e a realidade. Os amigos imaginários. Exatamente, ela está num estado hipnótico. Por isso que ela tem essa capacidade de absorver tanto as sugestões para o nível subconsciente. Então, na hipnoterapia, a gente simula a fase da infância, onde a gente está baixando os programas. E aí você pode fazer as mudanças dos dados. Exatamente, reconfigurar ali o sistema. Entendi. Operacional. E você sabe que você estava conversando aqui, eu estava pensando o seguinte, gente, eu acho que é por isso que algumas pessoas também têm, Ellen, se eu estiver errado, você pode me corrigir, Sim. Que algumas pessoas têm o medo, a insegurança de mudar. E eu vou dar algumas situações claras que é com relação a tanto feminicídio que acontece hoje em dia. O feminicídio acontece porque a mulher ela não consegue se desprender desse companheiro que é totalmente possessivo. Por insegurança, por medo, por falta de não dar certo. Então, provavelmente, eu estava falando do meu sapato, mas meu sapato, gente, é uma coisa irrisória perto de uma situação como essa. Exatamente. Que são casos mais graves. Exatamente. Então, assim, o que essa mulher aprendeu sobre relacionamento? Às vezes, ela aprendeu que o casamento é indissolúvel, independente do que esteja acontecendo ali naquele momento. Às vezes, ela aprendeu que ela não é suficiente, que ela não é boa o suficiente. Às vezes, ela introjetou, né, internalizou dentro delas crenças de que ela não tem capacidade. Então, tudo isso vai contar na hora dela decidir e manter essa decisão para uma mudança. Então, as pessoas que estiverem passando por alguma situação grave
que precisa de uma mudança e que não consegue mudar, a hipnoterapia, então, é uma excelente ferramenta de mudança e também, né, como a gente estava falando, a repetição. Porque, além da questão de aprender dessa forma, a gente também aprendeu todas as outras coisas de tanto repetir, né? A gente, por exemplo, aprendeu a ler, escrever, dirigir, repetindo e treinando aquele comportamento. Então, repetição é uma forma também de você tornar ele automático. Me dá um exemplo. Por exemplo, atividade física. Um exemplo bom esse aí. Eu quero ter uma rotina. Você acabou de falar do infarto, do sedentarismo, né? Então, eu quero colocar atividade física na minha rotina. Como que eu fiz? Eu pratico atividade física há 7 anos regularmente. Antes eu era sedentária. Como que eu fiz para introjetar isso na minha vida? Eu usei a repetição. Então, eu coloquei lá, porque tem um parâmetro que é falado, que na verdade a neurociência já desbancou, não é mais 21. Mas vamos ficar no 21. Tá. Já ouviu falar das 21 repetições? Mais ou menos. Mas conclui que ainda tem 1 minuto, Ellen. Ai, Jesus amado. Eu acho que a gente pode ficar nos 21 para o próximo programa. Sim, porque você precisa que você dê a sua conclusão final, gente. Não. Ô, produção. Não, desse jeito não dá, não. Olha, esse assunto, gente, é delicioso. Ellen, fica à vontade. Então, se você quer uma mudança na sua vida, se você não está feliz com os seus resultados e não está conseguindo sozinho, procure ajuda, porque existem várias técnicas, várias formas de você mudar e de você ter melhores resultados na sua vida e melhorar a sua qualidade de vida. Primeiro passo, gente, busque ajuda. A gente não é o dono do mundo ou o dono da verdade. A gente precisa de ajuda. Eu vou ficar aqui ainda, tá? Peraí que eu vou pro break. Peraí, eu já volto.